Vamos a mais uma entrevista, né, Fábio? Agora, com quem nós vamos falar agora é com Davi Lago, que ele é pesquisador do Labo Fundação São Paulo. Ele conversa com a gente sobre o projeto Educação para a Democracia. Bom dia, Davi Lago. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Davi, tenta explicar para a gente de uma forma didática aí a coisa do conceito, né? Qual que é o conceito da democracia? Bom, a democracia, ela é pluralidade de ideias, é um ambiente de liberdade de expressão. A ideia mais básica de democracia é cidadãos decidindo coletivamente, através da maioria, aquilo que vai vincular toda a comunidade política, aquilo que todos deverão obedecer. Hoje, no período contemporâneo, nós temos diferentes acepções, linhas com mais detalhes sobre o que seria democracia. Tem 4 principais. Talvez a democracia constitucional, ela vai enfatizar a ligação da democracia com o direito. Já a democracia substantiva enfatiza a democracia como uma maneira de adquirir direitos. Os direitos das minorias, a emancipação das mulheres, a proteção das crianças. Então, a segunda linha, a linha da democracia substantiva, enfatiza o aspecto de conquista de direitos. Tem umas outras 2 ainda, a democracia procedimental, que são aquelas concepções da democracia enquanto simplesmente um conjunto de regras eleitorais. É mais focado no processo eleitoral, no processo de deliberação democrática. E, por fim, uma 4ª acepção, que é chamada de democracia processual, ou como democracia como um grande diálogo entre a sociedade. Agora, Fábio, queridos, aquilo que unifica as 4 principais linhas contemporâneas na teoria política sobre a democracia, aquilo que unifica todas essas concepções é justamente a ideia de que a democracia inclui as pessoas na discussão pública. A democracia não é o regime político dos cidadãos silenciosos. Os cidadãos silenciosos, eles interessam aos regimes autocráticos, totalitários, os regimes ditatoriais. Agora, as democracias, em todas as suas acepções, tanto no passado quanto no presente, a ideia principal é essa: ampliar as possibilidades de participação, ampliar as possibilidades de voz a todos os cidadãos e cidadãs. Eu diria, Fábio, que o símbolo da democracia é a praça, jamais o calabouço. Bom dia, tudo bem, Davi? Quem fala é Lilian. Davi, como você acabou agora de conversar, sem dúvida, né, falando do campo político e da democracia, né, fato esse que a nossa Constituição de 1988 foi a primeira Constituição democrática do Brasil, onde estabeleceu o voto para nós, populações, para poder eleger os nossos eleitores para administrar o país. Agora, entrando na área da educação, né? Qual que é a relação que nós temos entre democracia e educação? Sim, é um projeto do governo do Estado de São Paulo de gestão democrática na Secretaria de Educação, onde o governo tenta agora ampliar a participação não só dos alunos, dos pais, dos professores, mas de toda a sociedade civil naquilo que diz respeito à educação. A relação entre democracia e educação, ela é muito direta, porque, como nós acabamos de falar, a democracia ela é muito mais ligada a uma forma. Mas se nós também não temos cidadãos educados em uma cultura democrática, cidadãos com um mínimo de vontade de conviver, um mínimo horizonte comum, a democracia na prática fica impossibilitada. Eu acabei de ouvir aqui, teve uma outra entrevista muito legal agora, Lilian, vocês perguntando aí para um pesquisador, e ele disse um pouco sobre isso, sobre nós não vivemos em monólogos simultâneos, mas num diálogo de fato. Agora, algumas pessoas, quando elas não passam por processos educativos para esse diálogo, pensam que o tempo inteiro é uma batalha, e aí nós tornamos a sociedade sem democracia, sem educação, cada vez mais despolitizada, no sentido de ficar mais fanática,
as pessoas não têm mais paciência umas com as outras, nunca têm paciência para nada, e isso vai inviabilizando a sociedade, isso vai inviabilizando os nossos horizontes comuns. Existe uma filósofa, né, norte-americana, Martha Nussbaum, que hoje é no mundo uma das principais vozes, né? Ela sempre reafirma que se a democracia não tiver instituições educativas fortes que tragam artes, humanidade, não apenas a tecnologia, não apenas uma educação pragmática, mas uma educação que valorize também os aspectos, valores humanísticos. A Martha Nussbaum mostra que as sociedades elas caminham para ficar sempre mais autoritárias. Então, muito bom, Lilian, nós enfatizarmos essa relação direta de educação para a cidadania, ou seja, para uma democracia mais refinada. Davi, eu achei bastante interessante essa análise que você fez da ligação da democracia com a educação. E eu quero aproveitar esse gancho para perguntar de uma forma ainda mais ampla. O Brasil é um país em dimensão continental. Então, o cidadão de São Paulo, ele tem um comportamento diferente do cidadão do Rio, diferente do cidadão de Cuiabá, diferente do cidadão de outras grandes cidades brasileiras. Você falou da conceituação da democracia, mas com a tua experiência trabalhando com esse tema, como que o brasileiro comum, aquele brasileiro, o cidadão comum espalhado país afora, ele enxerga a democracia? É uma forma muito diferente de se enxergar da conceituação, está próximo. O que você pode falar a respeito disso? Fábio, muito boa a tua pergunta. Especialmente a partir do século passado, século XX, onde o mundo ficou assustadíssimo com a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, os totalitarismos, pessoas morrendo de forma sistemática em campos de trabalho forçado, em campos de tortura. Então, especialmente a partir do século passado, a democracia também chegou numa ideia muito simples, de ser aquela forma de política contrário às arbitrariedades. Então, talvez essa seja a maneira mais simples de a gente explicar o que seja a democracia. Democracia, pensando o oposto. O que seria o oposto da democracia? Quando as pessoas não têm possibilidade de se defender, de darem suas opiniões. Ninguém quer um mundo assim. Ninguém quer. Essa é a sociedade que nós queremos construir, que exclui cada vez mais as pessoas, que as pessoas são sujeitas a decisões que elas não podem fiscalizar. Ninguém quer um mundo assim. Então, eu penso, Fábio, que esse trabalho de conscientização de todos os cidadãos e cidadãs brasileiras é muito importante. Como a Lilian acabou de destacar, a nossa redemocratização desde a Constituição de 88 ainda é, em termos históricos, né, relativamente recente. Existe um estudo do historiador José Murilo de Carvalho, que é um estudo referência chamado, né, A Cidadania no Brasil, o Longo Caminho, onde ele mostra, com detalhes, que o Brasil tem uma baixa adesão à cidadania, um desinteresse muito grande, acostumado aos outros que resolvam meus problemas. Ele mostra, por exemplo, nesse livro, que o Brasil, desde a sua redemocratização, ficou acostumado apenas com 3 entidades da sociedade civil que participavam mais ativamente do debate público: a OAB, a ABI, Associação Brasileira de Imprensa, e a CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros da Igreja Católica. É interessante que, a partir especialmente das jornadas de junho, né, de 2013, esse cenário começou a mudar. O Brasil, eu sou mais jovem, venho de uma nova geração, nasci no final dos anos 80, então eu penso que é um momento também novo, de virarmos uma página de uma cidadania lenta, morosa, devagar, desconectada. As novas gerações conectadas agora na internet, elas têm a possibilidade de expandir agora esse espaço público com mais participação de novos setores da sociedade civil. Nós estamos acompanhando no Brasil agora o movimento feminista fortalecido, comunidade LGBT, comunidades evangélicas, direitos ambientais, e isso é saudável para todos nós. Quanto mais pessoas participando, fiscalizando o poder, o resultado, a história mostra, é melhor para todo mundo, Fábio. Com certeza, né, Davi? Como você mesmo falou, eu também comentei no início, nossa Constituição Federal, ela também é apelidada, né, da Constituição Cidadã,
que foi a primeira Constituição da República Federativa do Brasil, na qual deu oportunidade para o cidadão, né, eleger e fazer o uso da sua democracia. Agora, voltando de novo para a democracia educacional, que a gente sabe muito que se fala em gestão democrática da escola pública. O que você teria para falar para o telespectador e para a gente também, que é leigo nesse assunto, o que significa a gestão democrática na escola pública? Nós estamos em uma democracia representativa, ou seja, aqueles eleitos representantes no executivo, no legislativo, representam o poder do povo. Especialmente o poder executivo, ele tem aquilo que é chamado de cargos de livre comissionamento, ou seja, ele tem uma margem para indicar pessoas de sua confiança. Agora, esse projeto novo do governo de São Paulo, ele expande o que nós chamamos de democracia direta. As pessoas agora, essa questão da gestão democrática, né, são 3 pilares aí. O fortalecimento dos grêmios estudantis, o fortalecimento dos conselhos escolares e, em terceiro lugar, o fortalecimento dos grupos e reuniões que unam pais e mestres. Então, esse projeto do governo é um exemplo de expandir a democracia, de partilhar ainda mais os processos de escolha, os processos de participação, de deliberação. Então, é importante também lembrar essa distinção clássica aí na teoria política, que é a democracia representativa, eu voto, mas existem também mecanismos de democracia direta, de participação direta. Então, quando o próprio governo eleito, poder público, abre essas possibilidades, é sempre interessante, é sempre digno de atenção e de nota, Lilian. Davi, de novo ouvindo aí as suas informações, eu vou pegar mais um gancho do que você falou. Em determinado momento, você falou que talvez, pelo menos foi isso que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, a população enxerga um pouco o antagonismo da democracia. Então, ela consegue fazer um paralelo, democracia, autoritarismo. Então, dessa forma, ela conceitua a democracia na cabeça dela. E me vem o seguinte questionamento: muitas vezes, quando a população ela acaba usufruindo da democracia para protestar, ela vai para as ruas e nem sempre esses protestos são protestos pacíficos. Muitas vezes existe quebradeira, existe violência. Aí, às vezes, a gente escuta um pensador e algumas pessoas falam assim, mas é porque no Brasil a democracia ainda não está madura. Só que aí você vê protestos nos Estados Unidos, na França, em outros países do mundo que são considerados países de uma democracia madura e também acontecem protestos violentos. Por que às vezes, nessa ânsia de se aproveitar do direito democrático, a gente acaba descambando para a violência nesses protestos? Muito bom, Fábio. Eu poderia dizer 2 coisas, né? Primeiro, os limites de todas as teorias políticas. O limite, a democracia é uma abstração, Fábio. Ela é apenas um conjunto de ideias. Não foi uma pessoa sozinha que inventou a democracia constitucional. Ela é uma construção contínua de milênios, cerca de 2.500 anos, né? 510 a.C. foi quando um homem chamado Clístenes, ele desenhou o que nós chamamos hoje de democracia clássica, democracia ateniense, né? Da Atenas clássica. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Existe um limite para aquilo que as instituições, até mesmo as leis, podem fazer. Aí você já entra numa questão muito mais profunda, que é da natureza humana, da condição humana. Você percebe, nós precisamos de trancas nas portas das nossas casas. Não era mais simples as pessoas entenderem que cada pessoa tem a sua propriedade? Não, mas é necessário, infelizmente, na vida real, colocar trancas nas portas, chaves nos carros, chaves nos armários. Então, o primeiro ponto é esse. Nenhum sistema político ele vai ter uma resposta completa a essas questões existenciais, essas questões que, quando o ser humano está insatisfeito, ele manifesta, né? Especialmente em situações extremas, situações de fome, situações de muita injustiça, de muita desigualdade, de muita acúmulo, né, de crises sobrepostas. Isso vem à tona. As pessoas elas não estão nem aí mais. É aquela velha pensamento, eu não tenho nada a perder mesmo, olha como é que já está a minha situação aqui, humilhado, a minha situação. Então, esse é um primeiro ponto que a gente tem que entender. E, em segundo lugar,
uma segunda observação diante da sua reação, Fábio, é a gente entender também que, olha que interessante, a democracia é o único regime político onde o conflito de ideias e de propostas é legítimo. É óbvio que é errado descambar isso para a violência, é óbvio. Aliás, a política é o caminho oposto ao caminho da violência. Por isso que existe política. Por isso que também é uma ilusão começar a criticar a política, porque a política é a alternativa à barbárie e à violência. São duas escolhas terríveis. É a barbárie, a violência, é a imposição, ou é a política, ou é a tentativa da gente tentar isso de uma maneira racional, tentar conversar através de leis, através, né? Então, em segundo lugar, eu diria isso, Fábio. A democracia permite as manifestações, né, na forma da lei, ela permite que as pessoas se manifestem, ela permite que as pessoas se organizem, se mobilizem em movimentos políticos, em partidos políticos, em escolas políticas, em ideologias políticas. Essa também é uma das forças da democracia. É óbvio que ela fica, então, um pouco vulnerável, porque se eu deixo todo mundo falar, a história mostrou isso no século passado, né? Inúmeros regimes, né, fascistas, regimes autoritários, eles foram se aproveitando dessa abertura que a democracia deu e foram, através do voto, impondo sistemas de poder cada vez mais autoritários e dissolvendo a própria democracia. Mas essa é a chamada tensão inerente da democracia, ou alguns dizem paradoxo da democracia. A democracia, em termos teóricos, não tem uma resposta para isso. Ela tem uma resposta em termos práticos. Se tivermos cidadãos educados, cidadãos conscientes. Então, por isso que é legal a nossa conversa aqui, o tema maior, né? A unidade entre educação, que gera cidadania, com o arcabouço teórico da democracia, Fábio. Então, já que você toca mais uma vez nesse ponto da educação, eu penso o seguinte, é possível fazer um trabalho mais consistente na educação de base, na educação ali das crianças brasileiras, em sala de aula mesmo, para que os professores consigam passar para crianças conceitos democráticos no dia a dia das crianças, na relação delas com as famílias delas, com os pais, para que essas crianças cresçam enxergando democracia de uma forma mais abrangente e sabendo exercer a democracia, além de simplesmente conceituá-la? Exatamente, Fábio. Eu creio que sim, é não só possível, como é necessário e é urgente no Brasil, né? Mas não é um trabalho que deve ser jogado no colo dos pedagogos, ou resolvam isso, ou do poder público. É um esforço conjunto da sociedade brasileira. Na história da civilização, todas as sociedades prósperas, elas tiveram uma grande ênfase na cultura, no desenvolvimento educacional. Então, o Brasil tem essa mazela, essa chaga histórica, que é o baixo índice, né, da nossa educação, comparado, às vezes, com nações no nosso próprio contexto sul-americano. Então, Fábio, eu acho que o caminho é uma nova postura de todos os agentes da sociedade civil, os pais, os jovens, a imprensa, todos precisam colaborar, né? Os acadêmicos, os pesquisadores, os políticos. A democracia não é, né, um discurso, ela é uma prática, ela é uma atitude concreta no dia a dia. Existe um estudo também muito conhecido da doutora Flávia Schilling, aqui de São Paulo, onde ela chama Violência na Escola, onde ela mostra algo curioso no Brasil. Olha só, às vezes em algumas comunidades, em alguns bairros brasileiros, o posto de saúde está bem cuidado, está bem tratado. E do lado do posto, às vezes, uma escola pública completamente depredada, destruída, arrebentada. E a doutora Flávia Schilling faz uma reflexão muito interessante. Ela diz assim, olha só, a comunidade brasileira, ela entende, às vezes, o posto de saúde como um aliado. Por quê? Porque ele dá o remédio, ele marca a consulta, mas ainda há uma visão, às vezes, que a escola é inimiga das pessoas. Tanto é que elas descarregam essa raiva. Então, penso, Fábio, que os professores brasileiros, as professoras, que são heróis nesse período aí da pandemia, estão se virando, os professores, para lecionar remotamente, fazendo o que podem e o que não podem.
num momento como esse, eles precisam ser mais valorizados. Claro, não é uma resposta simplista, mas um conjunto de ações que integrem os diversos setores da sociedade, isso é urgente se nós queremos virar essa página ainda triste da história brasileira, Fábio. Davi Lago, pesquisador do Labor Fundação São Paulo, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, Fábio. Obrigado, Lilian. Bom dia.